Cultura em notícia. Agora em Vazia Alegre são 12 horas mais 18 minutos. Nós continuamos aqui com o doutor André, que é promotor de justiça da comarca de Vazia Alegre. E na cidade aí, há mais ou menos uns 15 dias, doutor André, surgiu um comentário com relação ao gerenciamento, né, do transporte da ASUVA, que é a Associação de Universitários aqui do município, né, e sugerindo, né, esses comentários que estava havendo, digamos assim, desvio, de certa forma, de função e principalmente da questão financeira. Esse caso acabou chegando ao Ministério Público. Lembro bem, e em entrevistas passadas, o doutor André disse que precisava ver essa questão com cautela, precisava ouvir as partes envolvidas. E essa reunião de oitiva acabou acontecendo ontem aqui na cidade de Vazia Alegre. O que é que o senhor entendeu por esse caso? O que é que o senhor pode concluir desse caso? O que é que realmente houve com a questão da ASUVA? Boa tarde a todos os ouvintes. A questão da associação chegou à promotoria há cerca de 10, 12 dias e nós começamos os procedimentos de investigação. A primeira denúncia foi relativa a uma suposta má gestão do dinheiro dos estudantes pelo presidente Felipe e pelo motorista Marcondes. Tudo começou por uma falta de transparência na gestão dos dois, né? Felipe era o representante dos estudantes. Os estudantes colocaram ele lá sem haver uma ata, sem haver nenhum procedimento formal de escolha dele como presidente. Locaram esses ônibus a uma empresa chamada Lockpack. E quem locou o ônibus já foi o Marcondes, que é um terceiro. Ou seja, existe uma total desorganização e uma total falta de transparência na gestão da associação durante esses 3 meses. Foram apuradas irregularidades, foram comprovadas documentalmente. Questão de abastecimento, questão de supostos excessos, né, nas cobranças dos valores. Mas na data de ontem foi realizado na promotoria um acordo entre estudantes e associação, na qual os estudantes pagarão os valores que entendem corretos para o serviço prestado, e de outro lado o Felipe e o Marcondes se comprometeram a pagar tudo que a contabilidade não fechou, tudo que estava solto na contabilidade. Isso, na minha opinião, evita de levar para um viés criminal, até porque estamos lidando, né, com estudantes universitários. São pessoas que serão os futuros da nossa cidade de Vazia Alegre. E eu não queria que chegasse, e não chegou, a caracterização de um ato de natureza criminal. Houve sim uma má gestão, houve sim um arrependimento do Felipe e do Marcondes pela gestão que não foi bem sucedida, e eles devolveram a associação, se comprometeram a devolver à associação esses valores. Isso é a opinião que eu tenho até o presente momento. Lógico que surgindo novas provas, surgindo novos fatos, pode haver uma mudança, né? Okay. A prefeitura também se comprometeu a fazer um convênio com os estudantes, no sentido de pagar a quantia de R$12 mil por mês, desde que a associação se regularize, né? Aí fica a exigência que a população tem que cobrar dessa associação, gestão responsável, né? Ou seja, a associação tem que se legalizar,
a associação tem que se organizar até para ter maior crédito no mercado e acabar de uma vez por todas com essas contendas, né, entre os universitários, a administração e a gestão dos próprios universitários. Então, o que o senhor entendeu dessa coisa toda é que houve, de certa forma, primeiro a desorganização da associação, Falta de transparência, e depois falhas na gestão, é isso? falhas na gestão e na contabilidade. Ok. Mas aí chegaram a um acordo, vão resolver essa problemática, ou seja, se houve recurso ou cobrança, digamos assim, excessiva de valores, se comprometeram a ajustar isso? Ajustar e parcelar ainda mais. Uhum. E o que ficou em excesso, quem vai se comprometer a pagar serão os gestores, né? O Felipe e o Marco Anderson. Com excesso, eles pagarão isso é devolver para os universitários, devolver para a associação? Existem coisas com posto de gasolina, por exemplo, que não estavam batendo na contabilidade. O que acontece? Eles reconheceram que não teriam como comprovar essas despesas, até por falta de tato gerencial, e se comprometeram a pagar. O que está errado, assim, o que os estudantes viram na gestão que não bateram as contas, né? Eles se comprometeram a ressarcir integralmente. Então, dessa forma, isso fica resolvido. Na minha opinião, o caso, se foi cumprido o acordo, né? Se não tiver cenas dos próximos capítulos, acredito que a gente vai colocar uma pedra nesse assunto. E também peço aí que haja mais respeito, sabe, entre os estudantes, entre os cidadãos em geral, né? Vocês são todos iguais, vocês são estudantes, vocês estão se aperfeiçoando, vocês serão o futuro da cidade, né? Não adianta existir um clima de rixa, de rivalidade, e também não adianta crucificar ninguém, né? Eu acredito que nesse caso a gente não está lidando com nenhum criminoso. Pelo menos até o presente momento eu não senti isso do que foi debatido, não vi uma intenção criminosa, uma ação manifestamente voltada à delinquência, ao enriquecimento ilícito. Não houve uma questão premeditada. Não é uma questão. Eu não vi, até o presente momento, com as provas que tem, eu vejo que são questões de cunho civil, né? De má gestão, né? Como um pai de família, né? Que falta dinheiro no fim do mês, né? Não bota na ponta da caneta tudo que gasta e sempre vai ficar no vermelho, né? E a associação só vai andar se conscientizar em regularizar a sua situação perante a Receita Federal, e a partir de aí ter esse recurso do governo municipal e ter uma gestão à altura, né, do que a gente espera, né, e do que os estudantes merecem. Doutor André, isso fica até de exemplo, né, que a gente está falando do caso Açuva, mas existem várias outras associações que eu acredito que o que gerou toda essa problemática toda foi, como bem colocou o doutor André, foi essa falta de transparência, né? Falta de transparência, falta de experiência, né? E falta de conhecimento, acredito também de conhecimento técnico, em formalizar os atos, em fazer uma ata, em realizar um contrato, em colocar os prazos, em discutir os preços. Todo gestor tem que debater com todo mundo o que vai ser feito, né, de forma transparente, prestar as contas, que as contas não estavam sendo prestadas. Foi o que gerou desconfiança e foi aí que se chegou a investigar a contabilidade e simplesmente a receita que tinha não batia com as contas, né? Ou seja, tinha dinheiro flutuando, que esse dinheiro foi devidamente devolvido. Okay. Agora não há comprovação de que esse dinheiro tenha sido apropriado, né, pelos gestores. E se foi apropriado, foi devolvido, e acredita, pelo menos até o presente momento, que não houve uma intenção, né, de se apropriar do dinheiro alheio, né? Bom, então fica esclarecida essa questão do caso da Açuva, e aqui para o bem, né, dos estudantes universitários, o que a gente orienta, acredito que o senhor pode até explicar melhor do que eu essa situação,
É porque a sociedade, né, na verdade, ela tem que discutir as situações. Tem que discutir. Então, o que aconteceu com a Açuva... É um exemplo. É um exemplo. Pronto, está acontecendo uma falha aqui, vamos lá discutir e tal. E os universitários, estudantes, como se diz, pessoas inteligentes que estão aí com formação intelectual suficiente, né, para entender o que é certo e o errado. Para né? entender o que é certo e o que é errado. Chegou-se ao momento de cobrança disso aí e nós conversamos aqui, foi feito um alarde muito grande da situação. Foi feito. Antes mesmo, eu acredito que isso poderia ter sido resolvido até no âmbito administrativo mesmo, né? Tudo na vida a gente tem que resolver com prudência, sabe? Principalmente quando a gente está lidando com pessoas que, em regra, a gente não tem como dizer que são pessoas de má índole, né? Uhum. São pessoas que são bem vistas pela sociedade. São pessoas que há 4 meses estavam lutando pelo direito ao transporte. Não sei se vocês lembram. Isso mesmo. Do mesmo jeito que hoje a gente está... Hoje, até um dia desses, eles estavam sendo crucificados pela má gestão. Há 5 meses eles estavam sendo elogiados porque conseguiram o transporte para os estudantes que estavam sem, porque a prefeitura não teve mais disponibilidade de veículos. Ou seja, não é intenção nossa crucificar nem julgar ninguém. Apontar os erros e corrigir. Quando as pessoas se mostram sensíveis a resolver as problemáticas, a gente tem que entender a situação e solucionar e tentar botar um pé. Parar de ficar com essa situação de rua, de Facebook, de rivalidade, de rixa, que criou uma situação muito chata entre eles, sabe? E são pessoas da mesma faixa etária, são pessoas que trabalharão futuramente em conjunto, né? Enfim, fica uma situação sociologicamente desagradável, né? Doutor, quero agradecer pela participação aqui no nosso estúdio, conversando com a gente sobre esses 2 assuntos. O primeiro assunto sobre a questão da BR-230 e agora sobre o caso Açuva. E se o senhor tiver mais algum comentário a fazer, fique à vontade. Algum comunicado da Justiça, fique à vontade, doutor. Não, eu só queria que a população compreendesse, né? Que tentasse ter mais paciência, tentar resolver seus problemas, né, de forma prudente, tentar respeitar mais o próximo, né? Então, na época natalina, chegando no fim do ano, eu acho que é época de se confraternizar, tentar resolver algumas rusgas, né, do tempo, tentar superar alguns erros, né, e tentar viver melhor, né, que é o que todo mundo quer. Muito obrigado. Conversamos com o doutor André Luiz Simões Jacome, promotor de justiça aqui de Vaza Alegre.